como já tinha iniciado a apresentação de Schwannomas, o ideal era que tivesse sido a primeira, mas por essa intercorrência ficou para o final. Então, os Schwannomas, eles são tumores encapsulados benignos de crescimento lento, compostos por células de Schwann bem diferenciadas, possuem um grau baixo, grau 1 da OMS, com epidemiologia, com incidência na quarta a sexta década de vida, sem predileção pelo sexo. Eles podem acometer qualquer nervo, tanto sensitivo como craniano, principalmente os nervos cranianos, exceto o primeiro e o segundo nervo, né? O olfatório, o nervo oculomotor e o nervo óptico, sendo que principalmente eles acometem os nervos sensitivos ou nervos mistos. Em relação à incidência dos nervos dos schwannomas cranianos, 90 a 95%, bem distante, são os schwannomas vestibulares, tanto que a gente aqui vai se ater mesmo mais aos schwannomas vestibulares. Cerca de 1 a 4% se limita aos schwannomas trigeminais, e essa proporção também acaba sendo observada nos schwannomas ditos do fóramo jugular, que devido ao trajeto de saída do crânio, através do fóramo jugular, a gente tem o schwannoma, que pode ser tanto do glossofaríngeo, do vago ou do acessório. E, mais raramente, a gente tem o schwannoma do nervo facial. Do nervo facial, apesar de ser raro, ele é importante, pois ele faz um importante diagnóstico diferencial com o schwannoma do vestibular, principalmente quando ele se é restrito ao canal auditivo interno. Não é tão comum, mas quando presente, ele ter que fazer essa diferenciação, esse diagnóstico diferencial com o schwannoma vestibular. Bom, eu tinha mostrado essa anatomia, eu aqui estou sem um pointzinho para mostrar, mas eu tinha falado só da importância anatômica principalmente cirúrgica, né, na abordagem dos schwannomas vestibulares, que pela sua proximidade ao nervo facial, esse em cerca de 10% ele acaba sendo lesado, de acordo com os estudos que eu até vou mostrar, sendo uma importante complicação que pode ter repercussões diárias na vida do paciente. E pela proximidade do nervo vestibular com o nervo facial, até pelo seu trajeto pelo meatacorte interno e pelo canal auditivo interno, há também na clínica dos schwannomas vestibulares uma clínica facial com também um comprometimento auditivo. Em relação à etiologia, os schwannomas, eles são geralmente esporádicos, são isolados, ou eles podem ser associados a síndromes de predisposição tumoral, principalmente quando você tem uma supressão bialélica do gene NF2, que é um gene localizado no cromossomo 22, que ele vai produzir uma proteína, que é a schwannomina, e que ela é uma proteína supressora de tumor. Então, quando você tem uma inativação desse gene, você não vai ter a produção dessa proteína e você vai desencadear a tumorigênese. E a principal síndrome é a neurofibromatose tipo 2, sendo que na neurofibromatose os schwannomas eles tendem a ser múltiplos, tendem a ser maiores, com a progressão um pouco mais agressiva, e um fato interessante é que os schwannomas vestibulares bilaterais eles são quase que patognomônicos de neurofibromatose tipo 2. Uma síndrome também associada aos schwannomas, mas não tão comum como a neurofibromatose, é a síndrome de Carney, em que o paciente apresenta lesões pigmentares da pele associada a mixomas, principalmente a mixoma cardíaco, e tumores neuroendócrinos, e tumores neuroendócrinos como adenomas hipofisários, que o paciente pode ter doença de Cush, pode ter puberdade precoce central. E em 10% desses pacientes, ele apresenta um schwannoma, que é um subtipo histológico mais raro, que é um schwannoma melanocítico, em que esse melanocítico, apesar dos schwannomas serem tumores benignos, cerca de 10% deles podem ter progressão maligna. Então, em relação à histopatologia, a gente tem o principal, que é o schwannoma convencional, tem o celular, o plexiforme e o melanocítico, que eu falei anteriormente. Na macroscopia, o schwannoma, ele se origina das células de Schwann e eles têm essa progressão excêntrica, levando para a periferia as fibras
as fibras nervosas dentro do fascículo nervoso. E ele apresenta ele é basicamente nodular, bem encapsulado, geralmente tem essa coloração amarelada devido ao conteúdo lipídico. E aqui a gente apresenta um Schwannoma melanocítico, que ele tem essa coloração escura, né, mais arroxeada, e que está muito associado àquela síndrome de Carney, e que 10% deles podem ter degeneração maligna. Na microscopia, o padrão mais comum dos Schwannomas, que é o padrão convencional, é esse padrão bifásico Antoniar B, em que o paciente ele apresenta essa dualidade, né, esse painel mais denso do lado direito, que tem aí o padrão Antoniar, e do lado esquerdo, um padrão mais esparso, que é o B, e isso é o típico do subtipo convencional, que é um subtipo mais que tem um tratamento cirúrgico tem uma recidiva bem menor, e em todos os subtipos há uma positividade difusa para a proteína S100. Em relação ao subtipo celular, o padrão, ele geralmente ele é antoniar. Ele o mais comum não é seguir esse padrão bifásico. O padrão bifásico é mais no subtipo convencional. Isso é importante porque o subtipo celular ele apresenta uma recidiva cirúrgica maior. Bom, em relação à neuroimagem, eu vou falar um pouco mais lá na frente, mas só a título de introdução, a gente aí apresenta nos cortes axiais, tanto em T1, T1 com contraste e T2, uma lesão que se inicia lá no conduto auditivo interno e se estende pelo poro auditivo direito, e que se estende pelo poro auditivo atingindo o ângulo ponto cerebelar, tendo um efeito um pouco compressivo que desloca o tronco encefálico e o hemisfério cerebelar à direita. Geralmente, em T1, eles são iso a hipointensos, como a gente apresenta aí uma lesão mais hipointensa à esquerda. Tem um grande realço com contraste, no T1 com contraste, essa segunda imagem na B, e na imagem T2 ou T2 flare, no caso a gente está vendo a T2 à direita, não tenho como apontar, e fica um pouco ruim, mas na T2 ela apresenta uma lesão mais heterogênea e bem intensa, sendo que em 10 a 15% dos casos a gente pode ter cistos intramurais, sendo até um importante diagnóstico diferencial com cistos epidermóide, cisto aracnoide nessa região. O que diferencia é porque um Schwannoma dificilmente, muito raramente, você vai encontrar puramente cístico. Acho que não sei quantos se há algum relatado, mas o mais comum mesmo quando há o cisto, só em 10 a 15%, e sempre uma lesão sólido cística. Quando for puramente cístico, aí fala mais a favor dos cistos epidermóide ou subaracnoide. Bom, agora falando de fato dos Schwannomas vestibulares, só fazer aqui uma introdução anatômica. A gente apresenta aqui o trajeto anatômico fazer assim que eu acho melhor. Não, tá bom. À esquerda aqui a gente apresenta o trajeto aqui na esquerda a gente apresenta o trajeto do nervo vestíbulo coclear, na parte vestibular e a parte coclear. A parte vestibular, ela se origina lá no vestíbulo, segue pelo conduto auditivo interno, pelo meato acústico interno, e aqui a parte coclear, sendo que é importante falar que aqui tem seccionado nessa imagem o nervo facial, mas o nervo facial compartilha o mesmo conduto, né, que ele vai por esse conduto auditivo interno até chegar no canal do nervo facial, até o gânglio geniculado. Só voltando aqui a imagem. E uma correlação anatômica muito importante, como eu até já tinha falado anteriormente, é justamente a proximidade entre o nervo facial e o nervo vestíbulo-coclear, em que ambos emergem, no caso facial, emerge do sucobulbo contínuo um pouco mais medial e superior em relação ao vestíbulo-coclear, que ele está chegando, entrando no sistema nervoso central, e que por essa proximidade, devido aos acessos cirúrgicos, um cuidado que deve ter com a lesão
desse nervo facial. Além disso, dentro do conduto auditivo interno, os schwannomas de nervo facial fazem um importante diagnóstico diferencial em relação aos schwannomas vestibulares. Aqui é só que eu tinha trazido mesmo a ressonância nuclear magnética normal nos cortes coronal e axial, só para mostrar isso. Aqui no corte axial a gente tem o nervo facial e o nervo vestíbulo coclear seguindo, né, entrando aqui no conduto auditivo interno, e aqui a gente tem o vestíbulo com arco semicircular. E aqui, do mesmo jeito, a gente tem mais superiormente aqui o nervo facial, aqui o vestíbulo coclear, adentrando aqui passando aqui pelo conduto auditivo interno, né, pelo metaacústico interno e o conduto auditivo interno, e atingindo o vestíbulo, e aqui a gente tem os arcos semicirculares. Então, na anatomia é aquilo que eu falei, tem a parte coclear, do nervo vestíbulo coclear, a parte vestibular que tem o superior e inferior, e se segue aqui mais superiormente, tem o nervo facial seguindo pelo canal do nervo facial. Sendo que a maioria dos schwannomas vestibulares, eles são pequenos, a grande maioria estão restritos, são intracanaliculares, são restritos ao conduto auditivo interno, e eles têm essa grande proximidade aqui com o nervo facial. Alguns podem crescer, tem uma progressão e tomar aqui a poro auditiva, atingindo o ângulo ponto cerebelar, podendo, dependendo do tamanho, servir como um efeito de massa, tanto para o tronco encefálico, a ponte, como para o cerebelo, como a gente apresenta aqui. Sendo que nessa imagem radiológica, aqui em T1, com contraste, em que tem um grande realce pelo contraste, a gente observa direitinho o conduto auditivo interno, a projeção pelo poro auditivo e atingindo aqui o ângulo ponto cerebelar. Aqui é um pequeno, você percebe que é uma lesão extraaxial e não tem tanto efeito compressivo assim, até pelo tamanho. Mas um importante diagnóstico diferencial de schwannoma vestibular, como até já falei, são schwannomas faciais que estão restritos ao conduto auditivo. Então, como as duas fibras, os dois nervos, eles passam por esse conduto, fica muito difícil distinguir. Só que, eventualmente, schwannomas faciais também podem ganhar o poro auditivo e se interpor lá no ângulo ponto cerebelar. Você consegue diferenciar um schwannoma de APC facial de um schwannoma de APC vestibular pela continuidade no segmento labiríntico, porque a gente sabe que o nervo facial ele segue pelo canal do nervo facial até o gânglio geniculado, então você tem como se fosse uma cauda, como a gente está vendo aqui, essa cauda. Já no schwannoma vestibular, como a gente está vendo aqui, a gente tem meio que essa interrupção, que até isso aqui é um sinal clássico, que é o sinal da casquinha de sorvete, que eles chamam, que é como se fosse no conduto auditivo interno, a gente tem como se fosse o cone, e aqui como se fosse o sorvete no ângulo ponto cerebelar. Já nesse aqui você também tem um cone, mas você vê que tem uma progressão dentro do segmento labiríntico. Isso sendo um importante diagnóstico diferencial. Em relação, como eu já falei, os schwannomas vestibulares, a grande maioria são schwannomas da porção vestibular do oitavo nervo craniano. Eles geralmente têm localização dentro do canal auditivo interno, próximo ao poro acústico. A maioria são intracanaliculares, são pequenos ovóides que têm um tamanho de 2 a 10 milímetros, mas alguns podem crescer até 5 centímetros e tomar o ângulo ponto cerebelar, representando cerca de 85 a 90% das lesões em APC. Em segundo lugar, das lesões de APC, vem os meningiomas de APC, em que representa ali cerca de 5% das lesões nessa região. Tem uma epidemiologia de 40 a 60 anos. Em relação à fisiopatologia e à genética, é aquilo que eu falei, que é a inativação bialélica do gene NF2, que vai produzir essa proteína,
e quando você tem essa inativação, a ausência dessa proteína, que era uma proteína supressora de tumor, então você vai começar a produção, a desencadear a cadeia tumorigênica do chivanoma. É importante falar que essa inativação bialética do gene NF2, apesar do nome, né, claro que está muito associada à neurofibromatose tipo 2, só que não é só de neurofibromatose. Em cerca de 60% dos pacientes que têm chivanoma únicos e esporádicos apresentam essa inativação bialélica. E lembrando que os chivanomas associados ao neurofibroma, a neurofibromatose tipo 2 tendem a ser mais agressivos, tendem a ser maiores, com uma taxa de crescimento um pouco maior e podem ser bilaterais. Na clínica, a grande maioria dos pacientes apresentam perda auditiva, cerca de 95% dos pacientes apresentam perda auditiva, sendo que essa perda auditiva ela é insidiosa, com a progressão dentro de 4 anos sendo que foi visto que essa perda auditiva, às vezes, ela chega nem sendo como a queixa do paciente, mas você vê pela audiometria em que o paciente tem já uma redução dessa capacidade auditiva. Geralmente, às vezes, vem ou com a perda auditiva ou com zumbido. O paciente pode ter uma ataxia vestibular, né, com alteração de marcha, manobra de Babinski-Vai. Pode ter, dependendo já em chivanomas vestibulares maiores, acometimento trigeminal ou facial pela proximidade. Trigeminal representa cerca de 17%, com o paciente aprende parestesia, dormência, hiperestesia ou dor nevrálgica trigêmea, regiões de segmentos trigeminais. E com acometimento facial, representa 6%, para pacientes que têm uma paralisia facial de padrão periférico ou alterações glandulares, xeroftalmia, olho seco, boca seca. E naqueles tumores maiores, em que você tem uma progressão tumoral lá no ângulo ponto cerebelar, você pode ter compressão das estruturas na fossa posterior, principalmente lá do cerebelo, com ataxia cerebelar, e eventualmente compressão do tronco, que em casos mais graves, que não é tão comum, pode levar para hipertensão intracraniana e herniação extensiva. Bom, na avaliação do paciente é importante sempre checar o déficit auditivo neurosensorial, em que geralmente é um déficit auditivo neurosensorial assimétrico. Você pode ver pelo teste de Rini, de Weber, amplamente difundido aí na semiologia, mas é muito importante sempre a avaliação dos outros nervos cranianos, principalmente do trigêmeo e do facial, através do reflexo corneopalpebral, sensibilidade da face, o trigêmeo e motricidade da mímica, o facial. Sendo que o teste de triagem, o exame de triagem, na verdade, até para a solicitação de um exame de imagem no paciente que tem essa perda auditiva neurosensorial assimétrica, é a audiometria, que é de fato onde nós vamos ver esse déficit auditivo. É um teste que tem uma sensibilidade de 95%, e dentro daqueles 5% dos pacientes que vêm com audiometria, chamando da resposta evocada, em que você vai ver em que o paciente vai apresentar uma diminuição da condução nervosa. Bom, então, um paciente com um teste com déficit auditivo neurosensorial assimétrico visto pela audiometria, você geralmente vai solicitar uma ressonância nuclear magnética, a ressonância nuclear magnética em T1 com contraste, em T2 flare. O ideal, como eu falei para vocês, em T1, o paciente tende a apresentar essa lesão iso a hipointensa, com uma grande captação pelo contraste. Em T2, eventualmente pode vir uma lesão heterogênica, um heterogêneo mais hiperintensa, sendo que um característico é que na difusão não há restrição à difusão, ou seja, há uma lesão hipointensa, como a gente está vendo aqui um paciente com um chivanoma intracanalicular restrito ao conduto auditivo interno, em que em T1 com contraste há uma captação grande pelo contraste, já na difusão você vê uma hipointensidade, sendo que isso aqui faz até um diagnóstico diferencial, não nessa lesão aqui, mas quando há uma progressão para o APC, que é um meningioma de APC, em que na difusão
o meningioma ele tende a ter uma restrição à difusão. E, eventualmente, aqui você pode ter degenerações císticas com lesões sólido-císticas, como nesse chivanoma vestibular à esquerda, que tem essa degeneração cística. Aqui no corte axial T1 contrastado. Bom, e os principais diagnósticos diferenciais é o meningioma de APC, em que ele tende a ter uma restrição à difusão e geralmente não se estende ao poro acústico. Os cistos epidermoides aracnoides nas lesões císticas, lembrando que o chivanoma ele não é puramente cístico, quando é cístico é um sólido cístico, e o chivanoma facial, principalmente aquele chivanoma restrito ao conduto auditivo interno, mas quando é um chivanoma facial de APC, você tem como identificar porque o chivanoma facial segue pelo segmento labiríntico, né? Não tem aquela interrupção. O tratamento, a gente tem basicamente 3 modalidades de tratamento. Em pacientes mais idosos, com risco cirúrgico, chivanoma pequeno, não tão sintomático, intracanalicular, pode só observar, já que tem um crescimento lento, e fazer um seguimento com imagem. Ou você tem um tratamento cirúrgico, outra opção, tratamento cirúrgico, e tem basicamente três abordagens: a abordagem retromastoide, que é a mais comum. O planejamento cirúrgico ele se baseia basicamente em 3 coisas: uma, a localização do tumor, o tamanho do tumor e se há um objetivo ou não da preservação auditiva, né? A retromastoide que o doutor Ricardo apresentou para a gente mais cedo é a mais comum. Ele pode ser feito independente do tamanho do tumor e se você quer ou não objetivar se o seu objetivo é ou não a preservação auditiva. A translaberíntica, que são em chivanomas maiores, acima de 3 centímetros, e que você não objetiva a preservação auditiva, e a abordagem da fossa média em chivanomas menores, menor que 1,5 centímetro, com a preservação auditiva. Eu trouxe esse trabalho aqui, é um trabalho de 2013, em que ele avalia o acesso da fossa média, através da fossa média, e a preservação da audição, né? A sequela auditiva, né, nesse paciente no pós-operatório, em que foi incluído 103 pacientes com chivanomas pequenos, em que se objetivou a ressecção completa e a preservação da audição. Ele observou que no pré-operatório fizeram a audiometria e classificaram o paciente em A, B, C e D. Já no pós-operatório imediato, eles viram que cerca de 67% dos pacientes que eram classe A continuaram classe A, cerca de 53% dos pacientes que eram classe B continuaram classe B, cerca de 100% dos pacientes que eram classe C continuaram classe C e classe D continuaram classe D. Sendo que no segmento de 5 anos, aqueles pacientes que eles conseguiram fazer o segmento de 5 anos, eles viram que 65% dos pacientes que eram classe A continuaram sendo classe A e que 33% dos pacientes que eram classe B continuaram sendo classe B e 30% que eram classe B se tornaram classe A. Então, eles meio que concluíram, sendo que, levando em consideração a preservação da funcional do nervo facial, eles concluíram que o acesso de fossa média é um bom acesso quando você quer a preservação da audição em tumores e fazer a ressecção completa em tumores pequenos e preservar a audição. Já que a gente vai ver que dentro das complicações, essa complicação auditiva, ela apresenta índice muito maiores do que esse aqui de 67%. Como nesse trabalho aqui, que foi feita uma revisão aqui de 100 chivanomas vestibulares, que é do Dr. Sami, em que ele quis ver a preservação do nervo facial e a restituição da função. Desses 1.000 pacientes com chivanoma vestibular, 979 foram ressecados completamente, só 21% foi uma ressecção parcial. 94% dos pacientes
teve uma preservação anatômica do nervo facial, sendo apenas 6% com a secção anatômica desse nervo facial. E eles fizeram o quê? Quando nesses 6% que houve a secção anatômica, fizeram a reconstrução nervosa imediata no intraoperatório do nervo facial, obtendo um Rose-Bachmann grau 3 e em 61 a 70% dos pacientes. E nos casos em que obtiveram a perda do coto facial, aí eles programaram semanas depois uma reconstrução com a combinação do nervo hipoglosso, apresentando um Rose-Bachmann grau 3 em 79% desses pacientes que houve a perda do coto facial. Sendo que eles concluíram que o mais importante para a preservação do nervo facial e para uma restituição da função do nervo facial é justamente o monitoramento intraoperatório desse nervo para tentar a preservação máxima dele e a reconstrução o mais precoce possível. Já no estudo dos mesmos autores e com os mesmos pacientes dos 1.000 schwannomas vestibulares, agora em relação à função auditiva, eles conseguiram ter uma preservação anatômica de 68% da parte coclear, né? Sendo que, levando em consideração aqueles pacientes que tinham alguma condição auditiva no pré-operatório, essa preservação anatômica aumentou para 79%, porém, a preservação de fato funcional auditiva, né, do nervo coclear, da parte coclear, do nervo vestibular coclear, foi apenas de 39,5%, sendo que eles viram que nos casos mais recentes, nos últimos pacientes, cerca de conseguiram a preservação funcional coclear em 47% dos pacientes. Vocês percebam que até uma preservação funcional um pouco mais baixa daqueles pacientes que eu mostrei do estudo anterior, que eram schwannomas menores, que foi com acesso de força média, né? E o valor preditivo para uma boa função auditiva que eles observaram foram mais em pacientes do sexo masculino que tiveram um tumor de pequeno a médio porte, com uma perda de até 40 decibéis no pré-operatório, uma perda auditiva de até 40 decibéis e uma hipoacusia de curta duração. Outra modalidade de tratamento é a radioterapia, em que a gente tem a radiocirurgia estereotáxica com gamma knife em schwannomas um pouco menores, menor que 3 centímetros, ou tumores eu vi que tumores que recidivam e que o paciente não tem mais tanto aquela capacidade cirúrgica, ou outra modalidade é a radioterapia estereotáxica e a radioterapia convencional fracionada. Eu até trouxe aqui, o radioterapeuta não estava para comentar, enfim, mas eu trouxe mais para deixar mesmo para vocês comentarem alguma coisa. Enfim, eu tinha feito uma pesquisa na literatura e na pesquisa científica em relação à radiocirurgia estereotáxica, principalmente. Eu achei uns estudos legais, eu ia trazer. O problema é que não deu tempo, mas foi isso mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor. Compartilhe a sua tela. Eu tenho só uma